Olá, está no ar o Trajetórias. A edição de hoje marca o início de uma série especial no programa. Na última semana de cada mês, nós vamos apresentar entrevistas com personalidades que marcaram a política de Porto Alegre. Nós vamos visitar o passado para pensar o futuro. E essas conversas sobre a trajetória política da capital gaúcha começam pelo presente. O nosso primeiro convidado nesta série especial é o prefeito José Fortunati. Prefeito José Fortunati, muito obrigada pela presença, bem-vindo ao programa Trajetórias. Obrigado, é uma grande alegria, enorme satisfação estar aqui contigo com os telespectadores. Prefeito, eu quero começar a conversa sobre a sua história e a sua colaboração, o impacto do seu trabalho para a história de Porto Alegre, a partir de um fato, avaliação de um fato do presente. No mês de março, após a derrubada de alguns vetos aqui na Câmara Municipal, o senhor anunciou o licenciamento do seu partido, o PDT, até o final do mandato. O senhor se elegeu em 2012 com o apoio de 9 partidos, que é o mesmo número que forma a sua base aqui na Câmara Municipal hoje. A partir desses fatos, como o senhor avalia o clima político de Porto Alegre hoje? Bem, muito bem. Na verdade, foi um episódio muito particular. Eu tentei demonstrar publicamente, porque já havia demonstrado internamente ao meu partido, da minha insatisfação com o comportamento do meu partido na Câmara de Vereadores, deixando muito claro que nós temos que ter a clareza, há uma independência entre o Executivo e o Legislativo, mas na medida em que se é da base do governo, se deve ter iniciativas, proposituras e um diálogo aberto com o governo. Nós nunca nos negamos a fazer isso, ao contrário. O meu vice-prefeito Sebastião Mello está aqui toda semana. Nós temos um acompanhamento diário dos trabalhos da Câmara de Vereadores. Então é impossível e inadmissível, do ponto de vista político, que vereadores que fazem parte da base do governo e fazem parte do mesmo partido do prefeito, simplesmente digam, não, vou votar de acordo com a minha consciência, vou votar de acordo com a pressão das galerias. Então, para demonstrar esta insatisfação, é que me licenciei do PDT. A partir daí reconstruímos as relações não somente com o PDT, mas com os demais partidos, e eu posso afirmar que hoje tenho uma relação muito tranquila, como sempre tive, com os vereadores, tanto da base do governo, que são de situação, chamada de situação, como da oposição. Eu dialogo enormemente com os vereadores de oposição, tratando-os com o devido respeito que o Estado Democrático de Direito assim impõe. Como essa decisão, o senhor acredita que impacta na sua trajetória, que começou no movimento estudantil, começou também por movimentos de esquerda, o senhor passou pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, depois para o PDT. Como essa última decisão de licenciamento do seu partido impacta na sua história? Eu acho que referendo àquilo que todo mundo sabe que é uma característica minha, ter posições, eu tenho atitudes. Eu não sou daqueles que passam o pano quente por cima dos problemas. Eu normalmente compro conflitos, compro confrontos, faço com que o debate aconteça da forma mais clara e transparente possível. As pessoas que me conhecem sabem que eu não faço proselitismo com ações públicas, com ações voltadas para a comunidade, não tergiverso sobre o que é constitucional, o que é inconstitucional. Se o projeto de lei for inconstitucional aprovado pela Câmara, inclusive com parecer da Procuradoria da Casa e da própria CCJ e aprovado no plenário da Câmara, independentemente de quem seja o autor, eu vetarei, continuarei vetando, porque esta é uma postura que eu tenho tido ao longo da minha vida. Então, quem obviamente acompanhou esta decisão, e as redes sociais acabaram fomentando muito este debate, simplesmente reconheceram que esta tem sido a atitude do indivíduo e cidadão político chamado José Fortunati. Pois é, o senhor falou em redes sociais, né? No início da sua trajetória política não tínhamos essas ferramentas, mas o senhor investia assim nas relações sociais, né? O senhor
veio para Porto Alegre para estudar no início na década de 70. Começou sua atuação no movimento estudantil, foi um dos fundadores da Associação dos Moradores da Casa do Estudante Universitário, também atuou no movimento sindical e chegou a ser o primeiro presidente do estado, estadual da CUT, né, prefeito? O senhor é filho de funcionário público, filho de professora. Como é que surgiu o seu interesse pela política que lhe colocou nesse cenário na década de 70 em Porto Alegre? Eu diria que, primeiro, tem uma cultura muito forte vinda de casa. Especialmente minha mãe. Minha mãe foi muito politizada, sempre muito politizada, professora do antigo primário, ou seja, do ensino fundamental. Tinha uma certa devoção pelo Alberto Pasqualini, lia muitos textos do Alberto Pasqualini, tinha uma identidade muito forte com o antigo PTB. Mesmo não sendo militante, nunca foi filiada a partido algum. Mas ela, ao longo do tempo, procurou me ensinar valores fundamentais de justiça, especialmente na justiça social. Nós éramos uma família de classe média baixa, meu pai operário, minha mãe costureira, depois de ter sido professora primária virou costureira, então sei exatamente o que significa ter um embate, especialmente de ideias, na construção de uma sociedade que distribua a renda, distribua a justiça e especialmente democracia. Esta conformação cultural que a minha mãe especialmente me propiciou, acabou fazendo com que aqui em Porto Alegre, vim aqui para estudar, fiz o vestibular na URGS, passei a morar na Casa de Estudantes e a frequentar a URGS, despertasse em mim o desejo de participar do movimento estudantil, numa época difícil. Nós estávamos em plena ditadura militar, o meu diretório, que era o diretório acadêmico dos estudantes de matemática, ele era completamente vigiado, as correspondências abertas pelo diretor da faculdade. Eu acabei entendendo que deveria participar um pouco mais ativamente, me candidatei, fui eleito e comecei realmente a ter um gostinho todo especial pela vida pública, estudantil, depois sindical, porque fui para o Sindicato dos Bancários, presidente da CUT, fui para o movimento comunitário, eu participei do movimento comunitário desenvolvendo o método de alfabetização de adultos Paulo Freire, aqui na Vila Tronco, na Grande Cruzeiro do Sul, e depois, acabei me filiando ao PT, foi o meu primeiro partido, lá na sua fundação, daí a minha trajetória continua até o dia de hoje. E aí começou também a sua ligação mais profunda com a cidade de Porto Alegre, sem dúvida. Eu vim para cá em 1974 com uma expectativa muito clara, cursar a minha faculdade e retornar ao interior. Mas a vida, enfim, nos prepara surpresas, boas surpresas. Eu acabei cursando matemática, depois administração e direito, passei no concurso do Banco Brasil, fui ao interior, fiquei 3 meses no interior, voltei a Porto Alegre, gostei de Porto Alegre, fui acolhido por esta maravilhosa cidade e estou aqui até hoje. Esse trabalho que o senhor comentou sobre a alfabetização de adultos, esse passeio também pela periferia de Porto Alegre, o que mais lhe chamou a atenção na época e que o senhor ainda reconhece na cidade hoje? Primeiro, um choque cultural muito forte. Eu vinha de uma pequena cidade, Flores da Cunha, colonização italiana, praticamente uma cidade na época com pleno emprego, sem problemas de submoradia, de problemas sociais mais crônicos. Eu venho a Porto Alegre e quando passo a militar no movimento social, especialmente comunitário, e vou lá para Vila Tronco, o Grande Cruzeiro do Sul, o choque foi muito grande, porque encontrei uma população que foi despejada do interior do estado pelo êxodo da década de 70, quando o agronegócio começou a comprar terras, a mudar a relação com a pequena propriedade, os pequenos produtores acabaram de uma forma ou de outra se incompatibilizando economicamente com o interior do estado, vindo a Porto Alegre. Só que vieram sem ter uma profissão além da sua de agricultor estabelecida, acabaram trabalhando na construção civil, recebendo muito pouco e morando em locais dos mais desfavorecidos possíveis. Então foi um choque cultural muito forte. Aquilo aqueceu o meu coração e o meu entendimento político de que eu não poderia de forma alguma me calar. E uma das primeiras providências foi exatamente isso. De um lado, organizar os moradores em torno de uma associação comunitária, fiz isso com Heriberto Bach, Flávio Ruberti e outros parceiros, e
desenvolvemos um método de alfabetização para dar aqueles agricultores, pessoas simples, mas generosas, fantásticas, a condição da leitura, porque é fundamental numa cidade, especialmente numa cidade do tamanho de Porto Alegre, que as pessoas pudessem ler e escrever. Foi um aprendizado maravilhoso, que me mudou realmente o indivíduo José Fortunati. Eu passei a compreender melhor a grande cidade, as contradições de uma sociedade capitalista como a nossa, que era normal, e percebi claramente que eu não poderia simplesmente ter uma passagem por aqui pensando na minha individualidade, mas um pouco mais neste coletivo. Esta formação que eu acabei tendo na Vila Tronco, na Grande Cruzeiro do Sul, acabou forjando a minha forma de olhar o mundo e de trabalhar por um mundo melhor. Educação sempre foi um dos temas que mais lhe mobilizou, né? Foste secretário municipal da Educação, tiveste vários projetos como deputado federal depois relacionados à educação. O senhor acredita que na cidade hoje a situação que o senhor encontrou lá quando chegou aqui, ela mudou? Mudou, sem dúvida nenhuma, e isto começa especialmente pelo prefeito Alceu Colares, que faz um enorme investimento na educação pública do município e vem de forma constante e crescente se aperfeiçoando. Um dos instrumentos básicos para que esta mudança acontecesse foi a implantação do orçamento participativo em Porto Alegre, que completou 25 anos no ano passado, bodas de prata, e a população entendeu de que parte dos investimentos deveriam ser colocados para qualificar professores, fazer o pagamento mais adequado. Hoje, Porto Alegre é a cidade que melhor paga os professores em todo o estado. Nós pagamos 3 vezes o piso do estado, para ter uma ideia, mas além disso em estruturas de escolas bastante adequadas. Porto Alegre hoje vive uma outra realidade. É adequada? Claro que não é adequada. Tanto é verdade que eu acabei de assinar um contrato com o Banco Mundial, buscando 100 milhões de dólares para que a cidade possa investir. 2015 e 2016, especialmente, recursos muito fortes na qualificação da educação, com a construção de novas escolas, especialmente escolas infantis, fortalecendo o ensino fundamental, capacitando professores, mobilizando a comunidade para o fortalecimento da educação. Eu acho que Porto Alegre avançou, mas ainda estamos distantes daquilo que eu considero minimamente adequado para um processo educacional realmente transformador. Além da educação que o senhor colocou, que lhe chocou nesse encontro cultural quando chegaste a Porto Alegre, foi justamente essa questão das comunidades precárias, causadas pelo êxodo rural. Regularização fundiária ainda é um dos principais problemas de Porto Alegre. Como o senhor avalia que na sua gestão, nas gestões de que o senhor participou, isso tem se desenvolvido na cidade? Bom, eu não tenho dúvida de que Porto Alegre continua sendo um grande abrigo de populações que acabam sendo expulsas do interior do estado, que vêm para a chamada grande cidade em busca de oportunidades. Tem diminuído um pouco isso, porque felizmente o crescimento populacional de Porto Alegre tem se mantido num patamar bastante adequado, e isto tem possibilitado que as políticas públicas elas possam também atender esta população de uma forma mais adequada. Com isso, nós estamos trabalhando com regularização fundiária, com a construção de moradias populares, e eu me orgulho muito, e eu olho para a história de Porto Alegre e certamente vou entregar no ano que vem uma cidade onde nenhum governo, e digo isso sem qualquer sintoma que não seja de reconhecimento dos números, em nenhum governo se construiu tanta moradia popular, especialmente para baixa renda, quanto nós estamos construindo hoje, numa parceria com o governo federal, é importante que se diga isso, do Minha Casa Minha Vida. Mas a luta continua, o trabalho continua. Nós temos ainda muitas comunidades onde a regularização fundiária deve ser feita, nós temos muitas famílias vivendo com subhabitação. Então esse é um processo que não termina agora, é um processo que os próximos prefeitos terão que enfrentar de uma forma muito detida, com um olhar muito humano, para que a gente realmente dê melhores condições de vida. O que eu me orgulho é de que as condições estão mudando. Eu visitei há poucos dias o loteamento Bento Gonçalves, um loteamento feito lá na Avenida Bento Gonçalves, famílias de 0 a 3 salários mínimos. E é um modelo, é algo fantástico. Eu realmente fiquei muito sensibilizado porque mudou a vida das pessoas. Encontrei especialmente mulheres com 80, 94 anos, a moradora mais idosa, que antes estavam abandonadas em casebres e agora vivem com dignidade.
Se é algo que me deixa muito feliz, é o investimento que a cidade fez, especialmente em habitação popular. Essa sua atuação na linha de frente da prefeitura da cidade começou lá no final da década de 90, quando o senhor foi vice-prefeito do prefeito Raul Ponte. Exatamente. E depois voltou a esse cargo de vice-prefeito em 2008 com José Fogaça. Como o senhor compara essas duas experiências? Eu acho que, na verdade, a cidade mudou, o país mudou. E eu mudei, indiscutivelmente. Eu acabei assumindo meu primeiro mandato como vice-prefeito em 1997. Fui vice-prefeito até 2000, quando me elegi vereador de Porto Alegre. Retorno como vice-prefeito da cidade em 2008. É claro que há um período aparentemente curto, mas o país mudou muito nesse período. Segundo lugar, eu amadureci, indiscutivelmente. Eu me considero hoje um homem mais preparado, tecnicamente, assumindo a partir de 2010 a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, do que se tivesse assumido lá no ano de 2001, quando as condições eram bastante favoráveis. Então, eu como cristão sempre digo, o tempo dos homens não é o tempo de Deus. Então eu hoje me considero, na verdade, iluminado por ter assumido a prefeitura em 2010, num outro momento. É claro que, economicamente, a situação hoje, certamente não é tão adequada quanto era em 2000. Mas, de qualquer forma, as condições adequadas, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista geral, elas são muito, muito adequadas para que as transformações aconteçam. E elas estão acontecendo na cidade. O senhor comentou na resposta a sua eleição aqui para a Câmara Municipal em 2000. Foram 40 mil votos, uma das maiores votações da história de Porto Alegre. E em 2012, quando o senhor venceu a eleição para prefeito, foi no primeiro turno, com mais de 65% dos votos. A que o senhor atribui essa popularidade? Olha, eu acho que foram momentos históricos muito particulares. Isto não se deve somente à figura de José Fortunati, eu acho que cada momento são circunstâncias. Em 2000 eram circunstâncias muito presentes, eu obviamente tinha me preparado para ser o candidato a prefeito da cidade de Porto Alegre. As circunstâncias impediram que isso acontecesse, a população acabou sendo solidária comigo e eu acabei tendo a maior votação, que isso é importante lembrar, que qualquer candidato já teve em Porto Alegre como vereador. Aliás, a segunda votação ela é praticamente a metade da minha votação. Foi algo fantástico, maravilhoso, foram mais de 6,5% dos votos válidos na cidade. Essa foi uma situação. A segunda situação foi em 2012, onde eu já era prefeito da cidade, substituindo o prefeito José Fogaça. Eu vou para um processo eleitoral muito disputado, eram 6 candidatos muito fortes, todos eles, com propostas bastante contundentes. Mas a cidade vinha passando por uma renovação, por uma revitalização, canteiro de obras, políticas sociais bastante fortes, e a população compreendeu isto. E ao compreender que nós estávamos com um projeto coletivo muito forte, acabou sedimentando uma votação que acabou sendo a mais expressiva entre todas as capitais brasileiras. Então, isto me deixa muito feliz por eu estar sendo, naquele momento, de certa forma, o indivíduo que acabou tendo a simpatia, o apoio e, especialmente, a confiança da população de Porto Alegre. Prefeito, nesses anos todos e nessas experiências todas, experiências de sucesso eleitoral, qual o senhor considera a sua principal conquista política? Eu acho que, acima de tudo, é ter conseguido me manter como um homem público voltado para a coisa pública. Eu tenho 40 anos de vida pública, nunca me envolvi com qualquer ato que não fosse realmente um ato voltado para o bem público. Então, eu não considero, tem várias obras que eu poderia aqui destacar, importantes, obras sociais. Eu recebi o prêmio Prefeito Amigo da Criança várias vezes, isso me orgulha muito, é algo que me deixa extremamente feliz, mas é um trabalho de equipe. Hoje eu sou coordenador dessa equipe e essa equipe conquistou, a cidade conquistou. Mas o que me deixa muito orgulhoso, que eu estou completando praticamente o meu mandato e o que as pessoas sabem é que, em primeiro lugar, eu tenho atitude. Eu não me escondo, ao contrário, eu dou a cara para bater. Então, por isso que eu sou tão questionado, porque eu não tenho problemas de enfrentar quem tem um microfone na sua frente. Tem alguns jornalistas, alguns articulistas, alguns formadores de opinião que se acham os donos do mundo.
Eu não me vergo a isso. Eu faço debate de forma aberta. É claro, para o bem e para o mal, mas faço debate. Segundo, eu sou muito transparente nas minhas ações. Veto o projeto, digo por quê, não me escondo. Tomo medidas, digo por quê. Eu acho que esse é o meu grande patrimônio e eu me orgulho muito disso. Dentro dessa sua filosofia do debate, digamos assim, o senhor acha que essa seria uma solução para o que se coloca hoje, tanto como a crise representativa da política como um todo, não só no Brasil, mas no mundo, mas especificamente a crise que se fala em Porto Alegre, que falamos no início do programa, entre legislativo e executivo, nessa relação que às vezes se torna um pouco tensa na cidade. O senhor acha que mais debate é a solução? Olha, Porto Alegre é uma cidade que se constrói há muitos anos através da democracia participativa. O governo Colares foram incentivados os conselhos populares. A partir do governo Olívio Dutra, em 1989, surgiu o orçamento participativo, que neste ano completa 26 anos. Em 2014, nós tivemos a maior presença de cidadãos no orçamento participativo de toda a história. Então, essa é uma cidade que se move pelo debate. É claro que o debate é um bom debate, um debate participativo, respeitoso. Eu, obviamente, abomino e vou continuar abominando ações do Black Blocs. Ações de pessoas que vão para as ruas mascarados para depredar, para fazer com que prédios públicos sejam atingidos, lojas de pequenos comerciantes e assim por diante. Mas o bom debate ele é fundamental. E acho que essa é a grande riqueza de Porto Alegre. Às vezes exageramos no debate, grenalizamos no debate. Isso acontece, é normal, eu procuro me manter dentro de um espírito de diálogo extremamente construtivo. Eu acho que esse é um grande mérito da cidade. O senhor está falando de qualidade do debate, Qualidade do debate. O senhor, como falou antes, tem formação em matemática, direito, administração, uma formação técnica bastante extensa e também uma formação muitas vezes voltada para a gestão pública. O senhor acha que para quem ocupa o cargo de prefeito, para quem ocupa o cargo de vereador, esses cargos que o senhor, pelos quais passou durante a sua trajetória, essa qualificação técnica, ela é necessária? Eu acho que é. Não estou aqui afirmando que para ser homem ou mulher pública, obrigatoriamente se deva ter curso superior. Eu não sou desses, porque eu acho que é uma visão elitista. Mas, no mínimo, o gestor, seja ele vereador ou prefeito da cidade, ou tem um outro cargo, ele deve ter a preocupação de permanentemente estar aberto aos novos conhecimentos, e eu estudo muito, eu me orgulho de poder dizer aos meus técnicos, toda vez que eu discuto com eles, que eu conheço quase tão bem quanto eles os projetos para fazer um embate construtivo. O que o gestor deve buscar? Seja o vereador ou o prefeito. Técnicos, onde ele possa ouvir, possa aprender, possa tirar as suas conclusões e, a partir dessas conclusões, firmar uma posição e defender essa posição. Nessas suas décadas como homem público, a qualidade do debate em Porto Alegre, ela melhorou ou piorou? Eu acho que, em alguns momentos, nós já tivemos um debate melhor. Eu acho que a sociedade brasileira empobreceu o debate público. Na verdade, se nós olharmos o Congresso, eu vou me reportar ao Congresso, lá fiquei durante 2 mandatos, não tenho dúvida que empobreceu de uma forma fantástica. Aliás, o Ulisses Guimarães, que indiscutivelmente foi um dos grandes parlamentares, um dos grandes homens públicos que este país teve, um pouco antes da sua morte, respondendo a uma pergunta de um jornalista que fazia o seguinte: qual foi a sua pior experiência? Qual foi a pior legislatura que o senhor enfrentou? Ele já tinha feito várias legislaturas. Ele olhou firmemente para o repórter e disse: a próxima. Por quê? Porque, infelizmente, ano após ano, por falta de uma reforma política adequada, pela forma como as eleições estão se dando, o poder econômico cada vez mais presente, nós estamos empobrecendo a nossa representação, especialmente no legislativo. Então, eu acho que nós já tivemos debates muito mais profundos, muito mais intensos. Mas Porto Alegre, apesar dos pesares, mantém isso, mantém o debate aceso. Infelizmente, em alguns momentos, eu cito como exemplo a nossa última audiência pública para a licitação do transporte coletivo, que foi muito boa, mas a anterior, o pessoal foi lá, agrediu, não com argumentos, com a violência física. Então, infelizmente, nós vivemos, especialmente no ano de 2013, uma exceção desse debate positivo. Felizmente passou, espero que não volte. Eu hoje tenho uma única preocupação, é realmente olhar para este período que falta do meu mandato
1 ano e praticamente 9 meses e tentar fazer o melhor mandato possível. Tenho dito isso para toda a minha equipe. Não sou candidato à reeleição, até porque não posso. Não estou preocupado com o meu futuro político a partir de 1º de janeiro de 2017. Eu, ao longo do tempo, ao longo da minha existência pública aqui em Porto Alegre, eu dizia, o meu sonho é ser prefeito da cidade. Pois bem, eu estou cumprindo com esse meu sonho. Como é que eu posso devolver à cidade que me elegeu com essa votação expressiva? Continuando trabalhando da melhor forma possível, me equivocando com toda certeza, mas tentando acertar. Então a minha única preocupação pessoal e política, olhando para a gestão pública, é 31 de dezembro de 2016. Eu vou fazer o possível para poder, no dia 31 de dezembro de 2016, sair de cabeça erguida, como entrei na prefeitura, sair de cabeça erguida, respeitado pela população de Porto Alegre. Futuro a Deus pertence, isso será discutido depois. Tá certo. Prefeito, o senhor é morador do centro, tem uma relação bem pessoal com essa parte da cidade, traz a política para a sua vida familiar também, a sua esposa Regina Becker também agora como deputada estadual, já foi secretária municipal. Como é que é essa relação entre duas paixões, a cidade e a política? Como é que o senhor lida com isso pessoalmente? O senhor falou que foi a realização de um sonho. Isso lhe define? Define. Na verdade, eu vivo a cidade todo o tempo. Eu estou em casa, mesmo durante a madrugada, acordo com chuva muito intensa e fico preocupado. Já busco informações para ver se não existe algum alagamento na cidade, se não existe alguma família desabrigada. Então eu vivo com intensidade, porque é impossível não viver com intensidade a tua cidade. Eu saio pelas ruas, vejo um buraco de rua, imediatamente entro em contato com o meu secretário. Claro que as demandas são tamanhas que é impossível dar conta de tudo, mas as pessoas podem ter certeza, eu vivo 24 horas por dia a minha cidade e farei isso até o meu último dia de governo. Perfeito. Para a gente encerrar, após a realização desse sonho de ocupar a Prefeitura de Porto Alegre, qual é o seu sonho como cidadão, a partir de depois de 31 de dezembro de 2016, qual é o seu sonho para Porto Alegre como cidadão? Eu espero que Porto Alegre continue em boas mãos. Obviamente vou participar do processo eleitoral de 2016, mas a decisão ela é soberana da população. Mesmo não estando na esfera pública municipal, eu continuarei contribuindo com a minha cidade. Eu não sou natural de Porto Alegre, mas Porto Alegre me adotou há 40 anos. E nesses 40 anos, indiscutivelmente, eu criei fortes vínculos, raízes, relações afetivas, relações de amizade, comunitárias, sociais, que eu não quero abrir mão. Então, mesmo encerrando o meu mandato, obviamente aí como um cidadão que não tem mandato no município, eu não terei num período breve, com toda certeza, eu pretendo continuar dando a minha contribuição à cidade. Tá certo. Prefeito José Fortunati, muito obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos, obviamente, um bom ano. Que Deus nos abençoe. Tá certo, um bom trabalho. Eu agradeço a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na próxima semana a gente volta com a história de alguém que também contribui para a construção de Porto Alegre. Não esqueça que você pode acessar este e outros programas lá no nosso blog, é tvcamara-pors.blogspot.com. Eu convido você também a acessar a nossa página no Facebook. Até o próximo programa.